linha de 5, mais 4 atletas numa segunda linha de marcação. Então, é muito mérito da equipe. E depois, no segundo tempo, manteve também o controle de jogo, né? E aí, não com a mesma rotação e intensidade, mas também controlando bem o jogo, tendo possibilidades, enfim. Foi um grande jogo. A equipe se apresentou bem. Em relação aos defensores, temos 5 bons zagueiros, satisfeito com o que nós temos, e 3 deles de seleção. Temos 3 zagueiros de seleção. Seleções que são difíceis de ser, na função de zagueiro, ainda mais seleção uruguaia, seleção paraguaia. Não é fácil ser zagueiro de seleção também, além da brasileira. E eu estou satisfeito com o que eles têm entregado. Enfim, é uma competitividade interna. Eu já coloquei isso e conversei com os atletas. Temos 3 zagueiros de grande nível e que nos atendem bem, com características diferentes. E estou satisfeito com esse crescimento e o crescimento também do sistema defensivo como um todo, né? Isso, a defesa começa lá da frente e a gente tem conseguido ajustar melhor ao longo do tempo, né? No passar dos jogos, enfim, com tempo para trabalhar uma semana também foi importante. E a gente tem conseguido dar um equilíbrio para um sistema defensivo e isso vai potencializando, claro, os zagueiros também. Fernando, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Fernando, você falou há pouco sobre buscar um equilíbrio, fazer algumas mudanças e que isso vai acontecer no começo de uma temporada, como a gente já sabe. O Corinthians conquistou hoje a 3ª vitória consecutiva. Chegamos à metade desta primeira fase do Campeonato Paulista. Eu sei que ainda tem muito pela frente, mas o quanto essa equipe já te agrada e qual ponto que você ainda pretende corrigir que não está da maneira que você gostaria? Obrigado. Boa noite, Bruno. É precoce, né? São 6 jogos, é isso, mas já é metade de uma primeira fase, a gente sabe, né, o formato e a necessidade dos resultados, e isso é importante que a equipe está conseguindo conquistar e tem crescido e tem evoluído, né, no geral, no transcurso dos jogos, então isso é importante, ir percebendo e a equipe ir assimilando e criando essa conexão mesmo em todos os momentos do jogo e tem evoluído. Essa evolução é importante, é inicial, tem margem para mais e a gente entende que é dessa forma que as coisas são construídas. Eu estou satisfeito para o momento, para pensar num fechamento de um primeiro mês, ainda nem isso de competição, com 6 jogos, eu acho que a gente está evoluindo numa medida que é o que cabe para o momento, enfim, estamos analisando e percebendo isso jogo a jogo, satisfeito com o grupo que a gente está formando e tendo opções em todos os setores, então isso é o melhor aí a se destacar para esse momento. É claro que pontualmente, enfim, detalhes ali a gente está sempre buscando corrigir. Fernando, boa noite. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Na primeira ausência do Yuri Alberto, você optou por começar com o Júnior Moraes. Nessa noite, na vitória contra o Botafogo, você iniciou com o Romero. Eu gostaria que você explicasse a escolha. Por favor, obrigada. Boa noite, Gabriele. Na verdade, o jogo de hoje, a gente entendia que os atacantes, até por esse sistema que o adversário jogava, com 3 zagueiros ali, uma linha de 5 e uma segunda linha de 4, que os nossos atacantes teriam que ser um pouco mais de mobilidade, de não ficar tão com uma referência inicial ali para os zagueiros. Então, essa movimentação que Roger e Romero davam nesse sentido, a gente entendeu que era para início de jogo como estratégia, a melhor escolha ali para o início, e depois o Júnior entrando no jogo, enfim, também contribuindo, mas num segundo cenário ali do jogo. Foi por esse principal motivo da escolha. Estamos muito satisfeitos com o crescimento que o Júnior tem tido, assim, um atleta, né, que a temporada passada teve lesão, teve alguns momentos fora e agora retomando o início de ano. É claro que aquela primeira rodada foi por um momento atípico e o atleta se colocou à disposição de já dar um passo que ninguém imaginava. Num primeiro jogo, o Júnior já está numa condição ali e ele ajudou demais a equipe mesmo num jogo difícil que a gente teve e agora está continuando nesse progresso dele e sendo inserido. Estamos satisfeitos com o que ele tem entregue até agora. Fernando, tudo bem? Boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Fernando, no final de semana passado eu te perguntei sobre o Rony, né? E você
meio que com um discurso que eu entendo 100%, para agregar todo o elenco, deixou bem claro que não tem jogador titular. Todos estão ganhando rodagem, todos estão tendo as suas oportunidades. Matheus Araújo hoje entrou, por exemplo, no segundo tempo. Mas eu queria que você falasse especificamente sobre esse jogador, o Bruno Mendes, que desde a temporada passada vem jogando bem, está tentando brigar por uma vaga entre os titulares, e a gente percebe que, até comparando com o Balbuena, que tem uma história muito boa no Corinthians, o Bruno Mendes, talvez para muita gente entende que ele está no melhor momento físico, técnico do Balbuena. Você pretende dar uma sequência para o uruguaio nesses próximos jogos, ou de fato você vai continuar alternando, ora o Gil no banco, ora o Balbuena, ora o Bruno Mendes? Como é que vai ser, na sua cabeça, essa sequência, se é que ela vai existir para o Bruno Mendes? Boa noite, Capelanes. O que eu entendo em relação a isso, nós temos 3 grandes zagueiros, como eu coloquei, os 3 têm condições e a gente tem ajustado de acordo com parte estratégica de jogo, que a gente entenda, cada zagueiro com características diferentes. E a gente entende que essa demanda de jogos que a gente tem é muito importante ter os 3 nesse caso, e outros até que vão ganhando seu espaço, vão voltando ali a estar numa condição de poder jogar. Nós temos outros 2, tanto o Caetano como o Murilo, zagueiros que estão crescendo, o Murilo subindo agora, se integrando e se soltando ali no ambiente, e o Caetano também, né, retornando pela primeira vez ali a participar no grupo do profissional do Corinthians ali, efetivamente, com possibilidade de jogar também, então se ajustando às ideias e com possibilidade de jogar. E dos outros 3 zagueiros, é muito importante eles estarem participando dos jogos, porque é a necessidade que a gente vai ter. São muitos jogos em sequência e ter os 3 bem, em condições, e como eu falei, um sistema defensivo melhor ajustado, que a gente não teve muitas vezes nos primeiros jogos, e tem crescido em relação a isso, melhorando como equipe vai propiciar ainda mais para esses zagueiros uma melhor